Bom, olá a todos, nós viemos aqui então agora iniciar mais uma aula de grego. Nós falaremos um pouquinho sobre introdução aos verbos gregos, tá? Eu estou fazendo uma linha de vídeos sobre verbos em grego. E, na verdade, muitas pessoas não conhecem muito de conjugação verbal, tá? E nós então faremos uma introdução através desses verbos em grego, para entendermos sobre tempo, voz, pessoas, para termos uma melhor compreensão quando fizermos uma conjugação de um texto da Bíblia. Ok? Introdução aos verbos em grego. Verbos é toda palavra que indica uma ação, como caminhar, comer, estudar. Também tem estado, ser, ficar, estar, usando também como um fenômeno natural, como amanhecer, anoitecer, chover, trovejar. Pode ser usado como ocorrências no dia a dia, acontecer, suceder. Tem como um ato de desejo, almejar, desejar, querer. E é outro processo no qual se dá pelo fato de se ter um sujeito, ou uma pessoa, um ato, ou um verbo, ou uma ação, objeto direto, pessoa ou alguém, ou algo que é afetado pela ação desse verbo. E objeto indireto, pessoa ou alguém, ou algo que é afetado indiretamente pela ação desse verbo ou de alguém. Então, na verdade, o verbo tem todo esse processo, tá? Ele pode ser um estado de ser, ficar. Ele pode ser uma ação, ele estar caminhando, está comendo, está estudando, está falando. Ele pode ser relacionado ao dia a dia, vai acontecer alguma coisa, vai suceder. Ele pode ter um ato de desejo, almejar, desejar, querer, tá? E dentro dessa classificação de verbos, nós temos então a pessoa ou o sujeito que está fazendo essa determinada ação do verbo, tá? Ou alguém ou algo. E nós temos também dentro desse verbo o objeto direto, que é a pessoa que está fazendo, e o objeto indireto, que é a pessoa que indiretamente está recebendo a ação do sujeito. Ok? Assim como é bem observado pelo linguista especialista em língua portuguesa, o professor Pasquale, ele nos diz o seguinte: os verbos nos desempenham uma função vital em qualquer língua. É em torno deles que se organizam as orações e os períodos, consequentemente, e em torno deles que se estrutura o pensamento. No entanto, assim como em outras línguas, o grego não se deixa ser diferente em regras gramaticais, pois também tem tempo, modo e voz, pessoa e número, pois analisaremos cada tópico com detalhe. O tempo. Quando falamos de tempo verbal em grego, é importante salientar e prestar bastante atenção, em especial às diferenças em que os verbos já conjugados passam por transformações de declinações, acrescentando sufixos, infixos, radical, vogal temática e etc., junto ao seu parâmetro em português, pois não se trata de uma mesma regra. Então, dentro de um tempo, nós adicionamos certos infixos, sufixos, tá? Radicais, vogal temática, e ela muda totalmente a estrutura dessa palavra. Uma hora ela pode estar no português, outra hora ela pode estar no português, desculpa. Uma hora ela pode estar no presente, outra hora ela pode estar no futuro, no passado, pode estar no médio, pode ter alguma coisa no passado mais pontual, pode ser algo que vai acontecer ainda, ou que já aconteceu, como o pretérito mais que perfeito. Então, uma coisa no presente que já vai ser ainda concluída lá, mas que já está determinada já no presente aqui. Então, na verdade, essas diferenças aí nós chamamos de tempo. Okay? E qual é a função desse tempo verbal em grego? Em língua portuguesa, o texto verbal é usado explicitamente para se expressar um momento em que uma ação é praticada, seja no presente, no passado ou no futuro. Não funciona assim na língua grega, onde o tempo muitas das vezes se torna atemporal. Apenas no modo indicativo temos essa ideia de função sintática, pois aborda a ação do verbo como um todo. A função então do verbo em grego, ao qual abordaremos nessa lição, é expressar o aspecto, a qualidade, o estado ou o tipo de qual ação o verbo está direcionado através do seu tempo, passado, presente ou futuro, ou o tipo de ação, perfeito, imperfeito, acabado, em andamento. Isso significa que o tempo verbal no idioma grego indica, por exemplo, se uma ação está em andamento, em progresso, se desenvolvendo ou já foi concluída ou acabada. Em andamento, está sendo feito do começo
passou do meio e continua no fim. Em progresso, ela está se desenvolvendo. Se desenvolvendo, na verdade ela está em fase de evolução. Ou concluída, que foi realmente acabado. Ok? Podemos então dizer que o tempo verbal em grego não expressa em primeiro lugar o quando da ação, mas sim o como aconteceu o mesmo. Analisaremos com mais detalhe cada tópico para que você possa entender como se funciona isso na prática. Um aspecto durativo, por exemplo. Uma ação verbal dentro de uma estrutura grega pode ser contínua, estar no desenvolvimento, em andamento, acontecendo, pelo fato de ainda estar acontecendo. E nesse sentido verbal, estar ainda sendo concluída, pois que ela está em andamento. Um aspecto verbal assim é chamado de ação linear ou durativa e pode ser representada gradativamente por meio de um traço. Tá? Ação delinear, ela está sendo produzida, ela está em desenvolvimento. Tá, ok? Um exemplo gramatical verbal quer dizer que Pedro está escrevendo uma carta. Ele está escrevendo, ele continua escrevendo. Então, é uma ação contínua, tá? Ela é durativa, ele está escrevendo, tá? Pois está em andamento, ele está escrevendo. Agora, uma ação, um aspecto pontilhar, quer dizer, é um ponto final. Houve a ação do verbo, tá ok? E acabou-se naquele tempo ali. Uma ação pontilhar, também pode ser vista como um todo, sem especificar nem de maneira em que ela será realizada. Uma coisa que aconteceu no passado, por exemplo, mas quando foi isso? Bom, aconteceu, não está acontecendo mais, acabou. Mas qual foi? Eu sei que acabou. Então seria mais ou menos essa questão pontilhar, ok? Ou pontilhar. Assim temos na frase, Pedro concluiu, acabou ou terminou de escrever essa carta. Ou seja, ele não está mais escrevendo, ele acabou. Observação, caso essa ação for descrita como no passado, então o enumerado da frase se dá pelo fato de uma ação já concluída no passado e na frase seria algo como Pedro concluiu, acabou, terminou de escrever uma carta ou a sua carta. Com o verbo conjugado dessa maneira, concluiu, acabou, terminou, pode ser no presente pontual ou no passado pontual também. O hoje, tá? Eu não falo, a partir daqui eu não falo mais nada. Pronto, eu fiquei mudo. A partir daqui. Olha, ontem foi a minha última aula, de lá para cá eu não dou mais aula. Quer dizer, foi no passado também. Então você note que tanto o presente quanto o passado pode ser colocados como frases pontuais, tá, ok? Que foram terminadas, seja o agora, daqui para frente eu não faço mais, ou de antes, no passado, que foi ontem, e a partir de hoje eu não concluo mais. Tá? Ela pode ser usada tanto no presente como no passado. Okay? Com o verbo conjugado dessas maneiras, podemos concluir que Pedro escreveu uma carta sem especificar em que ação foi descrita a ação do verbo. Quando é que ele terminou? Sei que ele terminou. O contexto nos mostrará se ele fez no passado ou no presente. Mas devemos saber de antemão que esse verbo está ou no passado ou no presente atual. Ok? Um aspecto resultante. Um tempo de verbo também pode expressar um estado de ação. Geralmente será um estado em que o contexto nos informará como o resultado dessa ação verbal se procedeu. Chamamos isso de aspecto resultante, ou seja, acabou. Ok? Ou também pode ser uma questão pontual e contínua, tá? Nós vamos entender isso aí. Ontem eu disse que não ia dar mais aula, mas hoje eu me arrependi, vou continuar dando aula. Quer dizer, ontem foi um aspecto pontual e hoje um aspecto resultante, ou seja, eu me relevei do que eu acabei de falar ali e vou continuar com o meu aspecto contínuo, ok? Graficamente podemos entender isso como um sinal gráfico representado por um ponto e um traço. Ponto porque terminou e o traço quer dizer que você continua. Onde no tempo o ponto sendo representado por uma ação acabada e o traço resultante de uma ação continuada ou em progresso. Como por exemplo nós vamos entender aqui, ó, na carta de Pedro está descrito que ele falou Isso é um aspecto contínuo. Na carta de Pedro, a ação pontual foi descrita,
foi descrito, quer dizer, uma ação acabada. Na carta de Pedro, a ação resultante, está descrita uma ação resultante, tá ok? Então, na carta de Pedro, está descrito que... Na carta de Pedro, foi descrito, está acabado, estava escrito. Na carta de Pedro, está descrito, pode ser uma ação resultante. Então, na carta de Pedro, foi descrito, e na carta de Pedro, está descrito, esse está e foi são diferentes. Foi porque foi antes, está é porque é o agora, tá ok? Então nós falamos do aspecto resultante, que pode ser uma ação pontual no presente ou pode ser no passado. O aspecto resultante é o resultado, que dentro de uma frase você vai ver se ela é pontual, se ela é contínua, se ela está em progresso, em desenvolvimento. E dentro desse aspecto resultante é o resultado final. Foi no passado e continua, foi no passado e não continua mais, ele vai continuar lá na frente. Então dentro da frase você tem todos esses aspectos que eu coloquei aqui, ok? Portanto, o verbo mencionado, escrever, está nessa frase sendo conjugado. Assim indica como a ação está registrada e pode ser lida por todos, tá? Agora nós falaremos também um pouquinho sobre os tempos verbais no grego, ok? Apesar dos tempos verbais no grego são poucos, nós temos muitos detalhes através dos troncos, que são as formas definitivas. Por exemplo, nós temos o verbo passivo, nós temos o aoristo, o primeiro e o segundo aoristo, nós temos cada classe de tempo, seja no futuro, no passado ou no presente, sendo destrinchada, tá ok? E colocada de forma muito bem detalhada, tá? Que nós vamos analisar isso aí nos tempos verbais das tabelas de conjugação de verbos que eu estou elaborando aí, ok? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas um dia nós chegamos lá. É um aspecto em desenvolvimento. Analisaremos agora com detalhe cada tempo verbal em grego, de acordo com seus tempos e conjugações, e de acordo com seus aspectos de tempos verbais. Por exemplo, o presente. O tempo chamado de presente denota uma ação durativa, pontual ou descritiva. Durativa, que está indo. Pontual é que acabou. E descritiva, que ela está em desenvolvimento, tá? Pois essa ação aqui, muitas das vezes, tá? Ela pode ser representada dessa forma aqui. Pois a ação do tempo presente se dá pelo aspecto de uma ação estar em andamento, concluída ou em progresso. Vejamos a frase. Eu vivo. Pode ser descrito... Desculpa aqui. Eu vivo. Pode se escrever em que aspecto verbal está essa frase. Como, por exemplo, aqui. Nós temos aqui. Eu vivo. Tá? Você pode descrever para mim em que aspecto verbal está essa frase? Eu vivo. Ela está no presente durativo? Ainda estou vivendo? Eu vivo. Quer dizer que eu vivo até aqui, daqui para frente eu não sei o que vai acontecer? É uma ação pontual? Ou descritiva? Estou dizendo que eu vivo porque eu ainda tenho fôlego, tenho ar, estou vivendo. Tá? Você pode dizer o que sobre isso aqui? Então depois você responda aí ao seu professor. Okay? O futuro. O futuro, como no idioma português, indica uma ação que vai acontecer. Geralmente expressa a ideia de uma ação pontilinear ou pontiliar, tá? Mas em alguns casos pode ser ela durativa. Amanhã eu estarei fazendo tal coisa. Quer dizer, ela está sendo durativa, tá? Ou pode dizer amanhã eu farei. Como eu disse aqui, eu viverei, ou eu vivo, ou eu estarei vivendo, ok? É um aspecto durativo aqui. E nós temos o aspecto imperfeito também, que tanto no passado ou no futuro, nós não sabemos em que determinada parte do tempo ela foi descrita. O imperfeito expressa uma ação que foi contínua por algum tempo no passado. Ela é representada por uma linha mais um traço vertical, ou seja, ele parou ali, mas que já cessou. A ação pode ter sido continuada, daqui para frente ela pode continuar, ela pode ser habitual, acabou ali, pode ser intermitente, eu posso repetir esse processo várias vezes, tá?
e o que será determinado pelo contexto e pelo significado do verbo. Como, por exemplo, eu vivi, tá? Eu vivi. Ele é uma ação contínua? Não. Foi uma ação continuada? Não. Foi uma ação habitual? Sim. Foi uma ação intermitente? Não, porque ela terminou. Ok? Viu qual é a diferença aqui agora? Eu viverei seria um futuro imperfeito. Eu vivi no passado pontual. Foi aqui, ó. Eu vivi e daqui parou. Daqui para cá não tenho mais nada. Veja que tem até um espaço aqui como ilustração para você entender qual é o tempo no passado. Nesse mesmo tempo do passado, nós temos um verbo chamado aoristo. Tá? Nós temos o primeiro e o segundo aoristo, que é uma ação pontual no passado, e ela pode ser uma ação pontual descritiva, em continuidade, ou pode ser pontual. Tá, ok? O aoristo, assim como no passado, descreve uma ação de maneira mais simples, mas com um detalhe mais indefinida, sem especificar em que momento no tempo ela foi concluída, como um ponto final. Ela faz um aspecto de tempo no qual geralmente no passado, mas não revela em que tempo e aspecto ela se deu, como eu vivi. Onde é que você viveu? Aí eu vivi. Né? Pode ser eu estava vivendo, pode ser uma ação imperfeita, em desenvolvimento. Ok? E nós temos o tempo perfeito também. O tempo perfeito geralmente é colocado como um ponto final, uma ação durativa, terminada e em desenvolvimento. Alguma parte do passado você parou, isso eu estou falando em relação ao verbo, tá? Aí o verbo aí você estuda qual verbo que você quer e você mesmo coloca. Aí você continuou, você parou novamente ali e você se desenvolveu e você deu prosseguimento ali. É o tempo que indica o processo de uma ação e ao mesmo tempo a existência real do seu resultado. Tá? Em geral expressa o estado atual como resultado de uma ação acabada no passado. Eu vivi e continuo vivo. Tá? Eu vivi aqui, continuo, parou aqui e vivo porque ainda a continuidade do tempo agora, no caso, seria o futuro. Tá? Existe também o verbo mais que perfeito. Todos esses verbos aqui que eu estou mencionando será colocado com detalhes, tá? Nessa tabela de verbos que eu estou elaborando nesses vídeos aí. Ok? O mais que perfeito é uma ação pontual, mas que será no futuro. Ou seja, pontual agora, tá? É como se você fizesse uma promessa já achando que no futuro ela vai dar certo, ok? E ela se refere a uma ação no passado acabada que produziu um certo resultado de acordo com o verbo que foi então concluído. Em certo sentido, é uma ação concluída no passado perfeita. Viveu e continua vivo. Quer dizer, no passado eu estava vivo e agora continuo vivendo de novo. E no futuro continuarei vivendo e assim sucessivamente. Então esse é um verbo mais que perfeito, tá ok? Agora, a classificação dos tempos verbais de acordo com seus aspectos ou qualidade de ação. Tá? Considerando os aspectos verbal que se expressa os tempos, podemos então mostrar o resultado assim. Durativo, ação, presente e imperfeito. Ponte linear, ação futura e o aoristo. Resultante, ação perfeita e mais que perfeita. O presente é uma ação concluída, a imperfeita é uma ação incompleta e o futuro uma ação incompleta que ainda vai acontecer. O aoristo é uma ação incompleta que foi concluída no passado sem tempo. O perfeito é uma ação concluída e o mais que perfeito é uma ação concluída antes de acontecer. Tá? O durativo é uma ação presente, tá? Está acontecendo. André está ensinando grego, então é uma ação presente, mas durativa. E imperfeita. Imperfeita porque quando é que eu vou parar de dar aula de grego? Não sei. Então ela é imperfeita. O pontilhar, ela é uma ação futura, tá? É uma coisa que vai acontecer, e o aoristo dá a mesma coisa do pontilhar. É uma ação do passado que não tem mais resultado nenhum. E uma ação resultante é uma ação perfeita e a mais que perfeita. A perfeita porque foi concluído com perfeição e a mais que perfeita é algo que vai acontecer no futuro, mas que você já está determinando agora. Tá? Seria o presente concluída, a imperfeita uma ação incompleta, o futuro uma ação que ainda vai acontecer, tá? O aoristo uma ação incompleta que foi concluída no passado sem tempo, ok? O perfeito é uma ação já definitiva, acabou, não tem mais o que fazer, e mais que perfeito é uma ação concluída antes de acontecer, ok? Então esses aqui são os aspectos
da introdução dos verbos em grego, tá? Para você entender um pouquinho mais sobre a estrutura, tá? De como se fazer uma tradução no grego. Essa apostila que estará na descrição do vídeo, você pode fazer o download, tá ok? E aqui um recadinho para os meus alunos aqui, ok? Todos matetais mun, rinas matetes metascarais, tá? Aos meus alunos para que venham aprender com alegria, tá bom? Então esperamos vocês agora no próximo vídeo, então até lá.